Boa noite, boa noite, boa noite. É uma alegria novamente estar aqui com você para mais uma live. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Eu espero que você aprenda bastante, que você cresça bastante com esse conhecimento, né, que nós vamos estar passando para você. E vamos juntos aí trocar experiência e crescermos cada vez mais nesse tema tão importante que é a fé. E eu quero começar já dizendo aquela frase famosa, conjugando o verbo, né? Poder. Vamos lá? Eu posso, tu podes e ele pode. É bom sempre a gente estar lembrando que ele pode todas as coisas, né? Para que a gente não entre em desespero frente aos problemas da vida, tá bom? Bom, eu quero fazer uma consideração aqui, que é uma perguntinha que eu quero fazer para você, né? Você tem fé? Qual o tamanho da sua fé? Deixa eu dar uma olhada aqui, parece alguma coisa aqui que está... Só dar uma olhadinha aqui, né? Ver o que está acontecendo aqui, que está tomando a frente aqui. Só um minutinho, ver se eu consigo tirar essa coisa que está aqui no meio, né? Eu não sei por que está aqui atrapalhando isso. Vamos ver se eu consigo tirar. Não estou conseguindo, mas agora acho que já deu. Então, a minha pergunta é, você tem fé? Aí você vai dizer, claro que eu tenho, né? A Bíblia diz que Deus dá a cada um uma medida de fé. Todo mundo tem um pouco de fé. Mas aí eu pergunto, qual o tamanho da sua fé? Você tem uma grande fé ou tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Aí complicou, né? Se você falar que tem uma grande fé, então é uma fé maior que de um grão de mostarda. Então, imagina o que é que você não seria capaz de fazer com uma fé desse tamanho. Mas se você me responder que tem uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, aí eu vou te dizer, então, com essa fé, você pode pedir para os montes saírem do lugar, uma montanha, por exemplo, e ela seria capaz de sair. Nossa, e aí, hein? E aí, você tem uma fé grande, seria para fazer coisas maiores ainda. Mas se você me disser que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, então eu quero te dizer que também é para você fazer grandes coisas. E aí complicou, né? Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, um teste de fé. Será que dá para a gente fazer um teste de fé? Então vamos ver se a gente é capaz de fazer esse teste aqui, como é que você vai sair aí desse lado, tá bom? Eu estou aqui preocupada com a posição aqui. Eu espero que você esteja me vendo direitinho aí, que tem umas coisas aqui que eu não sei mexer direito, e vai ficar aí. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá o nosso teste? Tá bom, vamos lá. Eu vou contar uma historinha para você. E essa historinha vai servir para você ver se você passa ou não no teste, né? Certa vez, um alpinista, ele estava escalando uma montanha. E aí, como acontece muitas vezes, né, com os alpinistas, sem querer, aconteceu que ele escorregou, né, nessa subida, nessa tentativa, e acabou caindo, né? E na hora que ele estava caindo, ele tentou se segurar aqui, ali, em algum local, e aí ele conseguiu segurar-se num galho de uma árvore e ficou ali, sabe? Qualquer movimento mais brusco, ele poderia cair. E aí ele começou a falar, tem alguém aí? Tem alguém aí? Alguém pode me ajudar? E aí, gente, uma voz respondeu. Uma voz respondeu, dizendo, eu estou aqui. Eu sou Deus. Eu vim para te ajudar. Nossa, imagina você ouvir uma voz, né, no momento desse, assim, tão perigoso, como é que você reagiria, né? E ele ficou ali, naquele momento, pensando, agora eu tenho socorro. Agora eu vou sair daqui. Deus veio pessoalmente me socorrer. E aí ele, eu imagino que ele se animou mais, né? E Deus fez uma pergunta para ele, disse, você tem fé mesmo? Você confia em mim? Ele falou, claro, eu tenho fé sim, né? Eu confio.
eu sou uma pessoa que eu oro bastante, eu devolvo dízimo, eu vou à igreja, não perco uma reunião. E foi falando, né, as coisas que ele fazia, que ele confiava mesmo em Deus. E aí ele foi e disse para ele assim, é até interessante, né? Falou assim para ele, então, meu filho, você pule dessa árvore aí agora, que eu vou segurar você, eu vou, né, pule. E aí ele falou, ah, não, Deus, mas eu pular daqui, me soltar do galho dessa árvore, ele sabia que se não tivesse alguém segurando, com certeza ele morreria ali, né? Mas, nesse momento, a voz insistiu, vamos, você não confia em mim? Então, pule daí. E aí, ele ficou pondo objeções, mas, Senhor... E aí não tinha jeito. Ou ele pulava, ou ele não pulava. E sabe o que ele fez? Ele voltou a perguntar, tem alguém aí? Tem alguém aí que possa me ajudar? Olha só, né? Olha como que é a fé da gente. O próprio Deus estava ali, né? O próprio Deus estava pedindo para ele confiar nele. Mas ele não tinha essa fé, nem do tamanho do grão de mostarda. E eu fico pensando que o Senhor Jesus, como eu já falei aqui, né? Ele é onisciente, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. E quando ele veio aqui à Terra, olhando para o futuro, sabendo, né, que para Deus não tem passado, presente nem futuro, ele é atemporal, ele está em todo lugar, em todo momento. Ele vê tudo no tempo, né? Não tem tempo para Deus, como eu falei, é atemporal. E ele viu o que ia acontecer no futuro com a humanidade. E ele diz, quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando estiver próximo à minha volta ou na minha volta, será que haverá fé na Terra? Olha, gente, que coisa, hein? Olha que pergunta, hein? Será que vai ter fé quando eu estiver para voltar? Será que eu vou encontrar pessoas que ainda creem em mim? Que têm uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? Gente do céu, é sério isso, hein? Você pensar que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você seria capaz de fazer coisas inéditas, milagres como os apóstolos e o próprio Jesus faziam? Isso não dá uma tristeza na gente? Será? Aí eu volto a perguntar, será que estamos tendo fé? Será que existe fé hoje? Quantos possuem fé? Que tipo de fé você possui? Eu possuo. Que fé? Será que seria uma fé que a gente teria se fosse com a gente de verdade, uma situação dessa? A gente teria coragem de se soltar lá, né, no alto de uma montanha, por despenhadeiro, acreditando e confiando que Deus estaria nos segurando? Será que isso iria acontecer, né? Gente, não é fácil, não. E, sabe, tem 3 situações na Bíblia que eu fico pensando, quer dizer, muitas situações, mas lembra aquele milagre que aconteceu lá em Lucas, né? Em Lucas, nós vemos uma história, em Lucas 18, uma história muito linda, emocionante, que aconteceu quando Jesus estava em uma casa pregando, e aonde Jesus ia, a multidão acompanhava, né? Se era para a montanha, o povo estava lá, aí pregou o Sermão do Monte. Se era para a praia, o povo estava lá, ele fez a multiplicação dos pães ali naquela região, né? Com os campos e tudo mais. Aonde ele ia? Tinha uma multidão. E quando ele entrava nas casas, então aí a coisa ficava mais difícil, era gente para todo lado, né? A cozinha, na sala, no quarto. E chegava um momento que não dava mais para entrar ninguém, porque ficava lotado de gente lá fora. E foi numa dessas situações que Jesus estava, né, numa casa pregando e curando pessoas ali, que alguém trouxe uma pessoa numa situação muito difícil. Era um homem que era totalmente deficiente, né? Ele não conseguia andar. E esse homem, imagina que ele teria qualquer chance de ser curado, né? Porque, primeiro, que a multidão é imensa. Segundo, que como entrar? Ele não conseguia andar. Ele era como se fosse uma maca, né? Eles carregavam ele naquela coisa, né? Para atrapalhar ali a multidão passando. Se passar uma pessoa andando já era difícil.
Agora, faz ideia passar com aquela maca, digamos assim, né? Aquela padiola, aquela cama. Difícil, né? E os amigos que o trouxeram ali deveriam gostar muito daquele homem, né? E eles tiveram uma ideia brilhante, gente. Que ideia linda! Vamos fazer um buraco no telhado. Eu não sei exatamente de que era, né? Vamos colocar nos dias de hoje ali telha, né? Tinha telha. E eles pensaram, vamos tirar algumas telhas e a gente vai entrar. E vamos colocar esse homem lá bem onde Jesus está pregando. Calcular ali onde ele estava, imagino que era a parte maior, né? Talvez, provavelmente, a sala, né? E, gente, olha, Jesus está aqui. Começa aquele barulhinho lá em cima. De repente, foi aumentando. E a multidão, o povo que estava ali, começou a olhar para cima. O que será isso, né? Talvez no começo acharam que era um rato, algum bicho passando. De repente, o barulho aumentou. E eles começaram a ver que estava aparecendo um clarãozinho ali, e esse clarão aumentou. E agora era mais do que um clarão, gente. Eles viram que eles estavam abaixando, acho que amarraram umas cordas. Gente, que trabalho, gente. E que perigo, né? Em cima ali, se quebra alguma coisa ali, mas aqueles homens tinham uma fé tão grande, que eles tinham certeza que se chegasse ali com aquele homem naquela hora, ele seria curado para sempre. Que coisa linda, né? E realmente eles baixaram o homem ali. E Jesus parou, né? Ficou parado ali olhando o que estava acontecendo e analisando, pensando, mas gente do céu, né? Que fé! Ele ficou pensando. E ele comentou, né? Grande é a fé de vocês. É mais ou menos nas palavras da gente hoje. Que fé que vocês têm. E ele curou. A Bíblia diz que, vendo a fé daquelas pessoas, Jesus fez um milagre. Você vai ver isso em algumas situações, que Jesus ele ressaltava a fé da pessoa. Às vezes perguntava, né? Algumas coisas para ver se a pessoa tinha fé. E nós vamos ver em algumas situações da Bíblia falando que vai, a tua fé te salvou, né? Então, olhando a fé da pessoa, Jesus curava a pessoa. Olha que coisa interessante. Tem gente que pede, ai, Deus não me ouve, Deus não me ouve. Será que você tem fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? Será que você tem a fé daquele paralítico, a fé daquelas pessoas que o levaram até Jesus? Será que você teria coragem de romper numa igreja, né? Abrir um buraco no teto para pôr alguém ali? Um exemplo, se fosse nos dias de hoje, né? Para ser curado? Ser curada? Será que você faria isso? Né? E a gente vê também, em outras situações, Jesus, por exemplo, quando ele esteve em Nazaré, você sabe que Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, né? Porque ele nasceu em Belém, mas ele foi criado mesmo, a maior parte do tempo foi em Nazaré. Era lá que o papai dele tinha uma carpintaria, né? Foi lá que ele se desenvolveu, todo mundo conhecia, porque ele só começou a pregar na juventude dele. Até então, até ele começar a pregar com 27 anos, ele era apenas um jovem, né? Um jovem comum, né? E normal, que tinha a sua vida normal, trabalhava, ajudava o pai, tanto que quando ele voltou lá um tempo depois, né? Eles falaram: mas ele foi pregar na igreja dele, o povo não deu muita atenção, e falou: esse aí a gente conhece, esse aí que é o Jesus famoso, está fazendo milagres por aí. Mas a gente viu esse menino desde pequeno aqui, ele cresceu aqui com a gente, né? O pai tinha uma carpintaria, a gente conhece a mãe dele, os irmãos. Agora ele agora virou sei lá, um ser todo-poderoso, né? E aí Jesus, a Bíblia diz, né? Isso está lá em São Mateus 58. A Bíblia diz que poucos foram curados ali. Jesus não pôde curar muitos e ele explicou por quê, né? A Bíblia fala, porque eles não tiveram fé suficiente. Poucos foram curados porque poucos acreditaram em Jesus. Será que hoje não era para existir mais milagres? Milagres de verdade, não charlatanismo? Que existe, né, gente? Charlatanismo por aí, bastante. Mas a gente está falando de milagres autênticos, verdadeiros mesmo, né? Feitos pelo poder de Deus. Por que não tem tantos milagres assim como tinha no Pentecostes?
Paulo também, uma certa vez, ele estava numa cidade chamada Listra. Essa história está em Atos 14, verso 9, né? E ele viu que ali ficava sentado um homem. Quando ele passava, aquele homem estava ali, né? Certamente estava pedindo uma ajuda, né? Porque ele era paralítico dos pés. A Bíblia diz que era desde o nascimento dele, ele era paralítico. E ele, assentado ali, Paulo foi passando, e a Bíblia diz que Paulo, ele começou a pregar, e aquele homem ficou ouvindo, e a Bíblia diz que Paulo percebeu que ele tinha fé. Olha que coisa, né? Ele percebeu que ali estava um candidato para receber a cura, porque era uma pessoa que confiava, que acreditava de verdade em Deus. Sabe? Era uma pessoa que se jogaria da árvore, né? Como aquele caso também que eu acho bem interessante do homem que chegou numa cidade e ele fazia malabarismo, fazia coisas incríveis. E um dos números, né? Uma das coisas que ele fazia era colocava um cabinho fininho, né? De um poste a outro, e ele ficava andando ali com aquele equilíbrio incrível, né? Depois ele foi colocando coisas, uma bicicleta, não sei mais o quê. E aí chegou um momento, né? Que ele falou assim: vocês acreditam que eu posso passar aqui com uma pessoa? Todo mundo, sim, 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 né? Aí ele falou, quem acredita? E a multidão dizia que sim. E aí ele perguntou agora, quem quer vir aqui para passar comigo? Então, não foi ninguém, né? Faltou fé para enfrentar isso daí. Mas são muitas historinhas, algumas verdadeiras mesmo, dizem que isso acontece de pessoas que passam em cabos assim, né? Mas, assim, independente de ser uma parábola, as histórias que a gente ouve ou não, isso nos faz refletir realmente que qualidade de fé nós temos, qual o tamanho da nossa fé, né? Essa fé que nós professamos, eu creio em Deus, eu tenho fé, né? E aí, hein, gente? Tem lugar por aí que as pessoas, por amor a Jesus, elas são mortas, né? E vai chegar um tempo em que a grande perseguição predita no Apocalipse vai acontecer. E muitos ainda vão, não sei quantos, né, vão perder a vida, outros serão presos, outros irão para os matos, para as montanhas, sei lá, conforme o lugar onde morar, vão ter que fugir. Já tem locais no mundo assim. E aí, se alguém chegar com uma arma assim para você e perguntar, você tem uma fé suficiente para morrer por Jesus? Interessante, né? É algo para a gente pensar seriamente, né? E eu fico imaginando essa situação toda, né, de Paulo, que ele viu a fé nas pessoas e curou, Jesus via a fé e curava. Teve momentos também que Jesus repreendeu até os discípulos por não terem fé, falou, vocês são homens de pouca fé, né? Quando eles saíram para fazer alguns trabalhos que ele mandou, não conseguiram realizar ali o trabalho de expulsar um demônio como era para ter feito, quando o barco estava uma tempestade terrível em alto mar, eles também não tiveram a fé suficiente. Em várias situações, né? A gente sabe que Jesus ele falou sobre essa questão da fé. Então, é algo para a gente realmente pensar, não é um assunto para a gente ficar, né? Passou, eu ouvi falar disso, daquilo, um sermão. É um assunto para a gente estudar e orar, né? E buscar confiar mais em Deus. Porque a fé genuína é aquela fé que a gente pede e não duvida. Você sabe daquele verso, acho que eu até já mencionei aqui, né? Que aquele que pede algo para Deus e duvida, a Bíblia diz que essa pessoa, essa fé, né, é semelhante às ondas do mar. E aí o Senhor completa dizendo, não pense tal homem ou tal mulher que vai alcançar do Senhor alguma coisa com essa fé. Ou seja, essa fé aí, não vai conseguir te levar aonde você precisa. Então, a fé genuína, é essa fé que a gente pede e a gente já se imagina recebendo, né? Por exemplo, você precisa de um emprego, de um trabalho, está em uma situação difícil. O que a gente vê muitas pessoas fazerem? Elas pedem, oram, mas não descansam, né? Como eu já comentei isso uma vez sobre essa questão da gente descansar. Não descansam
e ainda por cima, às vezes, ficam se maldizendo, né, pelo que está acontecendo, e acabou de ir lá deixar um currículo, né, de fazer uma entrevista, mas não acredita, na verdade, que vai receber o emprego. Diferente daquela pessoa que ela vai lá, faz, ela volta animada e fala, eu tenho certeza que esse emprego vai ser meu, e ela já se vê trabalhando lá naquele local, chegando, atendendo as pessoas. Gente, não dá mais vontade de ajudar uma pessoa assim? A gente que é humano, né, dá mais vontade de ajudar uma pessoa assim? Imagine Deus, né? Mas como a pessoa está pedindo para mim, que sou o rei do universo, dono de tudo, e a pessoa pede e fica se maldizendo o tempo inteiro? Você lembra lá do Antigo Testamento, quando Moisés, por ordem divina, foi ao Egito e tirou o povo de Deus de lá para levar para a terra de Canaã, né? Você lembra, não lembra? E você sabe que eles tiveram seríssimos problemas naquela trajetória, não foi? Deus, muitas vezes, deixava ali um pouquinho de tempo, sem água, nada que matasse, né? Ou demorou um pouquinho ali o alimento no começo, depois passou a cair todo dia, alguma prova, alguma dificuldade, e o povo já entrava em desespero. Eles tinham acabado de ver o milagre de Deus, o milagre, por exemplo, do Mar Vermelho se abrir, né? De cair do céu aves, né? Para eles comerem. E tantas coisas que aconteciam, que eu tenho certeza que na Bíblia nem ficou registrado todos os milagres que ocorreram ali no deserto. Certamente foram os principais, ou não sei, alguns que eles quiseram, mas certamente muitas coisinhas pequenas ocorreram, né, ao longo daqueles 40 anos. Mas o povo era uma coisa incrível, né? Acabava de acontecer um milagre, aí vinha uma outra situação difícil, ele já começava a entrar em desespero, a reclamar, sabe? Às vezes querendo apedrejar Moisés, e uma situação triste realmente, de alguém que tinha o próprio Deus diariamente com eles. Deus de dia ficava numa coluna de nuvem, né? Numa nuvem, a nuvem cobriu o acampamento, porque era muito calor, o deserto são temperaturas altíssimas, né? E à noite geralmente esfria. Então, durante o dia era nuvem, e à noite a coluna de fogo para aquecê-los. Só isso já seria suficiente, né? De ter a presença de Deus ali com eles. E Deus se manifestava ali na tenda, em várias situações, mas eles esqueciam. E eu fico me perguntando, quantas vezes, não é, a gente se assemelha ao povo de Israel? Quantos milagres cada dia, né, que Deus faz para a gente? Só acordar, estar respirando. Olha o privilégio que eu estou aqui falando com você, você me ouvindo do outro lado, né? E, às vezes, vem um problema na vida da gente, uma dificuldade, a gente já entra em pânico e a gente já começa a achar que o mundo acabou, que aquilo não tem mais solução. Eu gosto muito do pensamento que diz assim, que existe 1001 maneiras de Deus resolver um problema, qualquer problema que você tiver, para o qual você não consegue enxergar nenhuma saída. Entendeu? Eu vou usar daqui para frente essa frase constantemente nas lives. Aquele problema que você acha que não tem uma saída sequer para ele, que não tem uma solução mesmo, Deus tem 1001 maneiras de resolver esse mesmo problema. Não é maravilhoso? Fala sério se a gente não tem que procurar cultivar, desenvolver a fé, porque fé também é uma decisão, né? A gente decide crer. Vem a dúvida quando você pede, vem a tentação, né, do mal, para ficar, mas isso aqui é muito difícil, mas você acha mesmo, quem é você para estar pedindo Deus te dar isso? E vem, às vezes, tantos pensamentos à mente, sabe, bombardeando, para te levar a não crer, sabe, a duvidar de que Deus vai realmente realizar o milagre. Principalmente quando a gente está precisando mesmo de um milagre, daqueles grandes, lembra? Na terceira categoria de problema, o primeiro eu resolvo, o segundo outro, o terceiro é Deus, é aquele que não tem ninguém que possa fazer mesmo. O emprego até que você não pode dar um jeitinho, ir em outro local e tal. Mas, gente, né, tem coisas que não tem jeito, humanamente falando. Situações difíceis.
Às vezes, alguém da família que está vivendo uma situação que só Deus para trazer aquela pessoa de volta. Né? Já foi feito tudo, todos os esforços, e aquela pessoa está cada vez mais se afundando na droga, na bebida, enfim, são tantas situações, né? E precisando de um milagre. Mas a pessoa pede, mas já tem tanto tempo que eu peço, já tem tanto tempo, sabe? Isso me lembrou agora uma vez que aconteceu um fato, não vou falar o local, porque a pessoa na época falou, você não conta isso por aí que eu tenho medo, né, da represália. Mas era uma pessoa que eu estudava a Bíblia com ela, eu ia à casa dela, numa outra cidade, não é aqui em São Paulo, não. E havia um pancadão muito grande, era uma comunidade, né? E se juntava ali uma multidão no final de semana. E era um barulho ensurdecedor que tremia as paredes das casinhas lá. E ela me contou que já há 10 anos que tinha aquela situação ali. E ela me contou que recentemente uma mulherzinha fragilizada, com câncer, foi lá pedir para a pessoa que organizava para parar com o barulho, que ela não estava conseguindo, porque é do lado das casinhas ali. E, gente, aquele homem foi tão ruim com ela, tão estúpido. Ele disse, ao invés de olhar a situação dela, em estágio já praticamente já terminal, até ela faleceu pouco tempo depois, ele falou, peça para o seu marido vir aqui. Manda ele vir aqui tirar satisfação comigo. E a coitadinha voltou para casa, né, para ficar a noite inteira sem dormir. Quando ela me contou isso, eu fiquei assim, sabe, fui tomada de uma santa indignação. Eu falei, meu pai, não acredito. Eu falei, você não ora para Deus destruir isso? Ela falou, mas já tem tantos anos que eu oro e nada acontece. Gente, naquela hora, me deu, como eu falei, essa santa indignação, né? E eu falei, não acredito. E aí eu falei, pois nós vamos orar agora, porque se for preciso, ali tinha um barranco bem grande, né? E era uma área grande que não tinha nada, né? Não construído nada, à beira de uma estrada. E eu falei para ela, e na oração, né, eu fiz ali, eu enfatizei bastante, eu falei para ela assim, olha, se for preciso Deus quebrar esse barranco aí, ele vai quebrar, mas ele vai tirar esse pancadão daí. E olha, aconteceu uma coisa impressionante. Eles tentaram, eu acho que foi na semana seguinte, teve um problema sério envolvendo, veio a polícia ali, teve tiro, enfim, aí pararam aquela noite, depois tentaram de novo e não puderam mais. E eu mudei daquela cidade. Um tempo depois, uns meses depois, eu voltei lá. E aquela mulher tinha me falado que o pancadão não voltou mais, mas algo mais incrível havia acontecido. Ela me levou, vem cá, vem ver o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? A prefeitura, para fazer uma obra ali, eu não vou nem falar o que é para não revelar, né? Acredita, sabe o que ela fez? Ela mandou quebrar toda aquela parte, aquele barranco onde acontecia o pancadão. Vejam, naquele momento, não vou dizer que todas as horas a gente faz uma oração com tanta fé assim, né? Por isso que eu falei, a gente tem que exercitar a fé. Naquele momento, eu fiquei indignada. Já há 10 anos orando, pedindo para algo acontecer, e dizer que Deus não ia fazer, porque ela já orava há tanto tempo. Aí eu fiquei pensando, será que a gente, né, no caso ela, né, estava orando com tanta fé assim, eu já estava pensando, isso aqui, né, Deus não vai olhar para isso, ou é tanta gente que está envolvida nessa situação aqui organizando, e se parar um sábado, um fim de semana, eles vão vir no outro, enfim. Às vezes a gente põe obstáculo para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam, né? Então, eu li certa vez que eu acho lindo, dizendo assim, que a gente tem que orar, a gente tem que imaginar já o milagre, né, acontecendo e agradecer. Já agradecer por aquilo que você crê que vai chegar. A Bíblia diz também, né, que a gente tem que pedir segundo a vontade de Deus, mas diz que se for segundo a vontade de Deus, nós podemos ficar tranquilos que Ele vai nos conceder. São muitas histórias que eu conheço, que eu também já vivenciei, de milagres de Deus. E eu percebo que cada dia parece que tem vindo coisas maiores para mim, sabe? São testes, né? Eu saí daquele nível, uma hora eu vou contar aqui a minha primeira oração, quando eu falar o tema sobre oração, bem criança ainda, e a gente vai crescendo
digamos assim, nessa caminhada de fé, né? A gente vai, Deus vai dando uma prova, mais outra, vai aumentando o grau de dificuldade da prova, né? Até chegar em provas maiores, que hoje, por exemplo, eu tenho vivido situações, e eu até já mencionei aqui, estou passando um momento bastante delicado, né? Que se eu estivesse no início da minha caminhada cristã, ou alguns anos atrás, para enfrentar o que eu estou enfrentando hoje, dificilmente, eu tenho certeza, que eu não estaria suportando e fazendo uma live aqui, sorrindo, né? E falando de fé para vocês. É uma maravilha, né? O que Deus faz na nossa vida. Portanto, você não desanime na sua caminhada. Se em algum momento você não teve fé suficiente, peça para Deus lhe dar fé, né? Leia os milagres. Eu gosto muito dos milagres do Antigo Testamento e os milagres do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento ali a gente vai ver o próprio Jesus, cada milagre lindo, e dos apóstolos. Às vezes, quando eu estou precisando de um pouco mais de fé, eu vou lá e leio. Mas eu adoro ver os milagres do passado. A gente vê tanta coisa. Vê o próprio Davi ali enfrentando o gigante Golias foi um milagre, né? A gente vê Elias, Eliseu, quantos milagres aqueles homens realizaram. Então, o nosso Deus é o mesmo. Talvez a nossa fé hoje é que não seja a mesma desses homens e mulheres do passado. Mas Deus está fazendo um trabalho de restauração, digamos assim, da fé da humanidade. E eu quero muito poder contribuir com você nesse trabalho de Deus em desenvolver a nossa fé, em nos levar a confiar nele inteiramente, né? Pedir e, crendo, já agradecer. Isso é o que Deus quer. Quando pedir, agradeça, né? Que vai receber aquela dádiva. Se não é algo que Deus se oponha, então você pode se sentir livre e confiante de que a bênção que você está procurando vai acontecer. Acredite. Né? Como eu falei, eu tanto nas lives como com as pessoas individualmente, eu tenho procurado incentivar. Todo mundo tem seus momentos que a gente está meio, né? Até a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta o outro. Então, é normal que em algum momento a gente se fragilize. Como Elias lá, né? Quando ele se cansou, lembra que eu contei a história? Né? Ele estava cansado, exausto. Naquele momento, a fé dele parece que foi lá embaixo. Ele confiava em Deus, mas ele estava esgotado. Todos nós passamos momentos assim. Por isso que é importante um animar o outro. Mas a verdade é que esses momentos vão ficando cada vez, digamos assim, menores, vão diminuindo também a quantidade de vezes que isso acontece, né? A intensidade e a quantidade. E aí nós chegamos ao momento em que nos tornamos homens e mulheres maduros na fé, né? Eu louvo a Deus pelas provas que eu tenho passado. Quando eu vejo uma coisa muito grande, eu falo, eita, está vindo milagre aí. E eu já posso dizer para vocês, não sei se eu já falei em alguma live, que eu sou viciada em milagres, já falei? Eu sou viciada, porque as dificuldades são tantas, dói tanto, machuca tanto, mas você vê o agir de Deus, e isso, olha, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Porque cada prova vencida, cada situação que você vê Deus agindo, a nossa fé, a sua fé, ela vai subindo, né? E vai, ganhando as alturas. E você já não é mais tão assim medrosa, né? Tão fraquinha como quando começou a sua carreira cristã. Então, eu quero encerrar essa live lembrando a você esse pensamento que eu falei, que eu vou estar sempre falando aqui, é uma chave, né? Guarda essa chave aí, que isso abre, sabe, todas as coisas, quando você estiver desanimado, achando que nada vai acontecer, que você está orando e está demorando muito, meu Deus, e não tem saída para esse problema, eu acho que não vai dar certo. Então, pega essa chavezinha aí, tá? Guarda com você. Deus tem 1001 maneiras de resolver o problema que você não consegue enxergar para ele nem uma única solução. Dá para você gravar isso? Deus tem 1001 maneiras de resolver um problema para o qual
você acha que não tem solução. Tá? Então, vai dormir essa noite feliz, confiante. E isso que você está pedindo a Deus, você sabe, é da vontade de Deus, começa a imaginar acontecendo. Essa semana, eu falando com a mãezinha, muito preocupada que a filhinha está doente, né? A filhona. Eu falei, querida, começa a imaginar a sua filha curada, andando dentro de casa, né? Trabalhando, feliz. E começa já a agradecer. Isso é fé, né? Isso é fé. E Deus honra a nossa fé. Que Deus te abençoe, que você, seja qual for o problema que está passando aí, medite nisso. Compartilhe essa live com outras pessoas que estão precisando dessa palavra de fé, lembrando que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E para Ele não há impossível. Boa noite, fica com Deus e um beijo no seu coração.